Oklahoma City Thunder 104-97 para cima do Golden State Warriors, um jogaço, um jogo em que o Warriors conseguiu fazer um jogo equilibrado. O primeiro tempo de partida foi dominado pelo OKC, onde foi para o intervalo com uma margem superior a 10 pontos, só que depois do intervalo o Warriors voltou muito bem, conseguiu cortar essa margem e equilibrar pra caramba o jogo. E aí no último quarto, o Shai nos minutos finais foi muito clutch, muito decisivo. E tanto é que, restando menos de um minuto, ele mata a bola tripla, cava falta, converte os lances livres e, através dessa imposição, dessa liderança, desse momento clutch do Shai na reta final, o OKC consegue matar o jogo e sair com a vitória. E eu vou comentar sobre essa partida aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 10h26 da manhã desse domingo e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Tá bom? Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do OKC sobre o Golden State Warriors. E no outro canal eu vou comentar sobre a vitória do Atlanta Hawks sobre o Philadelphia 76ers. O Atlanta Hawks que me deu uma sequência muito boa de vitórias e venceu mais este jogo. Eu vou comentar sobre ele no outro canal, tá bom? Destacar também para quem gosta do OKC, eu separei uma caneca personalizada do OKC que você consegue colocar o seu nome, o nome que você quiser e o número que você quiser, e eu deixei o link aí nos comentários, tá bom? Vamos começar aqui olhando pro lado do OKC. Do lado do OKC teve o maior destaque do jogo, né? O Shai que fez 27 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências. Ele teve 6 de 15 nos arremessos, arremessou pouco por sinal, a taxa de conversão um pouquinho abaixo ali dos 50% também. Vale destacar lances livres, o Shai teve 14 de 15 nos lances livres. Mais da metade dos pontos foram através de lances livres. Não é um jogo incrível do Shai, pelo que a gente está habituado a ver, só que na reta final do jogo ele cresceu demais, né? E aqui é um jogo bom para quem gosta de criticar o Shai pela quantidade de faltas que ele cava, né? Porque mais da metade dos pontos dele vieram através de lances livres. Só que na reta final do jogo ele cresceu. Ele teve uma bola tripla ali, restando ali uns 50 segundos, onde o Gui Santos tinha acabado de fazer uma cesta de 2 pontos, sofrida a falta, né, para virar uma jogada de 3 pontos. E a partida estava basicamente em 2 pontos de vantagem pro OKC. E aí o Shai vai para cima da marcação e consegue uma bola tripla realmente incrível, que ali foi um balde de água fria para cima do Golden State Warriors. E ali basicamente o OKC matou o jogo através das mãos do Shai, né? Então o Warriors conseguiu equilibrar pra caramba o jogo na reta final. O Gui Santos fez um jogo enorme, um jogo absurdo. Daqui a pouco, quando eu chegar do lado do Warriors, eu vou comentar sobre isso. E o Shai não fez uma atuação incrível, mas na reta final do jogo ele mostrou porque que ele é o atual MVP, né? Enfim. O Isaiah Joe contribuiu com 18 pontos, além de 4 rebotes e 3 assistências. O Jalen Williams teve um duplo-duplo, fazendo 9 pontos, além de 14 rebotes. Cason Wallace teve 9 pontos e o Lu Dort com 8 pontos, além de 5 rebotes. Ele que teve apenas 3 de 10 nos arremessos. O Dort é um cara que defende bem, agrega nessa parte defensiva, mas ofensivamente é um cara limitado. É uma bola tripla ou outra e é isso, né? Enfim. E aí a gente vai para os bancários do OKC. Ken Williams fez 13 pontos, além de 7 rebotes. Aaron Wiggins contribuiu com 9 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. O Jared McCain fez 9 pontos e o Banheiser contribuiu com 2 pontos. Vale destacar as duas equipes bem desfalcadas. Lógico, os desfalques do Warriors vão pesar mais, porque é o Curry e o Jimmy Butler os principais, e eles são justamente os dois principais jogadores do Warriors. E aqui no OKC você tem o Shai, que voltou recentemente de lesão, mas mesmo assim, dentro do jogo não teve o Hartenstein, não teve o Caruso, não teve o AJ Mitchell, não teve o Jalen Williams, não teve o Chet Holmgren. Então assim, muitos desfalques do lado do OKC também, né? As duas equipes bem desfalcadas. A questão é que é um OKC mais forte, né? Enfim, mas sem o Chet, sem o Jalen Williams, sem o AJ Mitchell, sem o Chet Holmgren, muitos desfalques do lado do OKC, né? E continua sendo essa potência toda. E aí a gente vai pro lado do Golden State Warriors. O cestinha do Warriors foi o Gui Santos. O Gui Santos fez 22 pontos, além de 11 rebotes,
grande jogo do Gui Santos, fez um duplo-duplo, muitos rebotes, foi o maior pontuador dos titulares, o maior reboteiro dos titulares também. O Gui Santos na reta final fazendo cestas importantes. O Gui Santos foi o nome da partida do lado do Golden State Warriors. Ele vem num geral de 3 meses, assim, com atuações incríveis, a ponto de se tornar um dos principais nomes desse time. Eu diria que hoje, sem contar com o Jimmy Butler e o Stephen Curry, porque não vem jogando, em nível de importância, cara, os principais nomes desse time do Golden State Warriors hoje, eu diria que são... Vou citar 4 jogadores. Al Horford, Podziemski, Gui Santos e o Draymond Green. É porque o D'Anthony Melton não jogou esse jogo e ele vem sendo um dos grandes nomes no geral. No geral, um Golden State Warriors muito coletivo, né? E o Gui Santos, eu já comentei recentemente aqui em uma análise de jogo do Golden State Warriors, é a cara desse time atual do Golden State Warriors, o Gui Santos. Recentemente, no último vídeo que eu trouxe sobre o Warriors aqui, eu até comentei, o Gui Santos foi o jogador do Warriors que teve a maior minutagem naquele jogo, e dessa vez ele jogou 37 minutos também, só não foi o cara que jogou mais tempo porque o Podziemski jogou 39, mas é um Gui Santos que é muito bacana ver o nível de protagonismo que ele está desenvolvendo no Golden State Warriors, e de fato hoje ele é um dos grandes nomes do time. Em um espaço-tempo muito curto, em questão de meses, ele saiu de um cara de rotação que jogava muito pouco para um dos principais nomes do time. E mesmo tendo o retorno de lesões do Jimmy Butler, do Curry, o Gui Santos vai seguir sendo um cara importante. Mesmo que eventualmente ele possa voltar a ser reserva, ele vai ser um reserva que vai jogar 20, 25 minutos por jogo pelo menos, porque é um cara que entra e ajuda, um cara que entra e mata a bola tripla, um cara que entra e infiltra, um cara que entra e sofre falta, um cara que entra e ajuda a defender, um cara com um nível de intensidade alta, que se entrega pra caramba. Cara, o Gui Santos é hoje talvez o principal nome do Golden State Warriors. E nós brasileiros temos que nos orgulhar bastante do que o Gui tá conseguindo fazer com a camisa do Warriors, é realmente incrível. Não à toa, o Warriors fez um jogo competitivo contra a melhor equipe da NBA e hoje o OKC naturalmente é melhor do que o Warriors, e o Warriors conseguiu ser competitivo mesmo sem o Jimmy Butler, mesmo sem o Curry e tendo o Gui Santos como protagonista. Então é algo a se destacar. Enfim, o Podziemski fez 17 pontos além de 6 rebotes e 6 assistências. Draymond Green com 16 pontos, além de 4 rebotes e 5 assistências, contribuiu com pontos dessa vez, algo que ele normalmente não contribui, dessa vez passou dos 15, isso é algo bacana. Pat Spencer dessa vez foi titular, ele que vem jogando pouco normalmente, fez apenas 9 pontos. E o Al Horford fez apenas 4 pontos, mas pegou 5 rebotes e deu 4 assistências. O Al Horford dessa vez não teve um impacto grande na pontuação. E aí a gente vai para os bancários do Warriors. O Porzingis jogou, ele fez 9 pontos além de 5 rebotes e 5 assistências, mas teve apenas 3 de 10 nos arremessos. E o Porzingis é um cara que, assim, que fisicamente ele é meio estranho, o Porzingis. Ele desfalca muito os clubes por onde ele passa. Mas ele joga muito, ele é um cara muito alto, ele pega rebote, ele mata a bola tripla. Nesse time do Warriors ele tende a ser um dos maiores protagonistas do time. Ainda mais agora, já há um certo tempo, sem o Curry e sem o Jimmy Butler, esse é o momento do Porzingis buscar um preparo físico melhor, conseguir ser regular e titular, que ele vai ser o grande nome desse time, pela qualidade que ele tem. Só que aí ele tem que jogar, né? Esse daqui é só o segundo ou terceiro jogo dele com a camisa do Warriors. E ele jogando, pegando ritmo, tende a ser um dos grandes nomes do time. Só que ele tem que jogar. O Leons fez 3 pontos. Gary Payton com duplo-duplo de 7 pontos. Duplo-duplo não, né? Ele fez apenas 7 pontos. Mas ele teve 12 rebotes. Contribuiu pra caramba e foi o maior reboteiro do Warriors dentro do jogo. Ficou com um rebote a mais do que o Gui Santos. O Cryer fez 6 pontos e o Nate Williams veio do banco com 4 pontos, mas tendo apenas um de 6 nos arremessos. Só destaca aqui os desfalques do Warriors, pra gente fechar esse lado do Warriors, que são muitos desfalques. Então não teve o Moses Moody, que é uma peça importante, não teve o Will Richard, que é um bancário que agrega, Kenton Post, que é uma das únicas opções de pivô desse time, D'Anthony Melton, que vem sendo um dos maiores pontuadores do time, e aí lógico sem o Stephen Curry e sem o Jimmy Butler, que são os nomes desse time. Então é um Warriors muito desfalcado, mais do que uma rotação inteira desfalcando esse time. E mesmo assim conseguiu ser competitivo contra o melhor time da NBA, que é o OKC. Que nem eu falei, o OKC também muito desfalcado, sem o seu pivô titular, que é o Hartenstein.
sem o outro pivô e protagonista do time, que é o Chet Holmgren, sem o Jalen Williams, que é o segundo principal nome desse time depois do Shea, sem o AJ Mitchell, que é o reserva imediato do Jalen Williams, sem o Caruso, que é um bancário importantíssimo. As duas equipes muito desfalcadas, essa que é a verdade. Só que o OKC tinha o Shea e o Warriors não tinha ninguém. É um Porzingis começando a jogar por agora, de cara que é protagonista. E que nem eu falei, o Gui Santos foi o protagonista do Warriors. E mesmo assim, o Warriors fez um jogo muito equilibrado. Se não fosse o momento clutch do Shea na reta final, esse jogo poderia ir para prorrogação. O Warriors poderia ter vencido, mas que nem eu falei, no minuto final, o Shea foi decisivo. A bola tripla que o Shea matou quando o jogo estava em 2 pontos de diferença, foi a bola que matou o jogo nessa reta final da partida. Então assim, se não fosse o Shea, nesse momento decisivo na reta final, e que nem eu falei, o Shea nem teve números incríveis, a pontuação um pouquinho abaixo do que é o padrão dele, e ele fez 27 pontos, e isso ainda é abaixo do padrão dele, não é à toa que ele é o atual MVP. Porém, aproveitamento de arremessos abaixo, mais da metade dos pontos dele foram através de lances livres, só que quando precisou de verdade, na reta final do jogo, o Shea apareceu, o Shea decidiu o jogo, e com isso o OKC saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!